Aleluia. Pai, obrigado em nome de Jesus por tua palavra que nos limpa. Ela limpa a nossa alma. Quando algo é limpo, a sujeira vai embora. Nós estamos limpos pela palavra. Mas mesmo limpos pela palavra, nós precisamos nos banhar com ela. Todos os dias. Então nada ficou de fora. Todas as coisas nos foram dadas, as coisas que nos conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo. Então você precisa conhecer aquilo que você tem direito. Se você não conhecer, você não vai usar. E o exemplo é aquele que eu sempre dou. Se você tiver 1 milhão na sua conta, ninguém disse amém, mas tudo bem. Se você tiver 1 milhão na sua conta, se você tiver o acesso a ela, uma chave Pix ou um cartão de débito, se você tiver 1 milhão na sua conta, o acesso a ela, e você não usar, nunca você pode abrir a sua boca e dizer que você não tem. Não usar é uma coisa, não ter é outra. Você tem o material, tem o conhecimento, tem o acesso, mas não tem o uso, por causa da sua atitude. Aí a culpa não é de Deus. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então você precisa ter conhecimento completo a respeito dele, e essa responsabilidade é sua. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8, para bugar a nossa mente, que nós só falamos sobre ele, sobre dízimos e ofertas. Deus pode, isso já é Paulo dizendo. Pedro falou algo, agora é Paulo dizendo mais ou menos a mesma coisa. Por quê? Porque a revelação vem dele, o Espírito é de Deus, o conhecimento é dele, foi ele que se mostrou, e ele diz assim: Deus pode fazer abundar em toda a graça, a fim de que vocês tenham sempre e em tudo ampla suficiência, que é a mesma ideia do que Pedro diz: todas as coisas lhes foram dadas. Em tudo tenham ampla suficiência, e a gente só pensa em dinheiro. Só pensa em dinheiro quando fala desse versículo. Só em dinheiro. Dinheiro, irmãos, pouco importa. Ele diz, para que vocês tenham ampla suficiência, para que vocês superabundem em toda boa obra. Próximo versículo. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11. Pelo que sinto prazer, 2, 10 e 11. Isso é Paulo falando aos Coríntios. A quem você perdoa alguma coisa, também eu perdoo. Porque, de fato, o que eu tenho perdoado, se é que eu tenho alguma coisa para ser perdoado, por causa de vós, é o que fiz na presença de Cristo. Versículo 11, essa é a chave, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois, às vezes, nós ignoramos os seus desígnios ou astúcias. Veja o que Paulo disse, a gente vai entender daqui a pouco. Ele diz, ora, você precisa entender que Satanás ele é astuto. E nas mínimas coisas, nos detalhes, é que ele rouba muita coisa da sua cabeça. Efésios capítulo 2, versículo 7.
esse versículo é extraordinário e se eu pudesse, eu pregaria ele, acho que 40 vezes o mesmo versículo. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza ou grandeza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo. Você não tem ideia, e realmente você não tem ideia, e se a Igreja de Cristo ela tivesse essa percepção, não só no espírito, mas também a prática dela, cara, a nossa vida seria diferente. E o interessante é que nós ainda estamos esperando o grande avivamento dos últimos dias. A gente está esperando, velho. Mas a igreja não entendeu que Atos, o livro de Atos não terminou no 28. O livro de Atos, se pudesse, estaria escrito sendo o 29 todos os dias, porque você não parou. E a igreja não parou a atuação dela. E enquanto você estiver esperando o grande avivamento dos últimos dias, possa ser que você nem esteja lá. Quer isso, pastor? Quer dizer que eu vou morrer? Não. Possa ser que você esteja distraído. E você não vai entrar nele. E quando você se aperceber, já passou o avivamento e você não foi usado por ele. Por quê? Porque você ainda está esperando. Porque você não entendeu. Então, irmãos, para começar a ministração, vamos começar ministrando em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, 24 e vai até o 27, mas a gente não vai ler todo ele. É sério isso? 16 minutos. Então, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 23, o apóstolo Paulo começa dizendo: Ei, vocês são ministros de Cristo? E você não precisa me responder nada, tá bom? Você que às vezes se enaltece por ter feito alguma coisa, você não precisa me dizer nada não, faça uma autoanálise. E nada melhor do que a palavra de Deus para poder fazer essa análise de você. Então o texto ele diz: vocês são ministros de Cristo? O apóstolo Paulo tirando onda. É mesmo, é boy? Você acha que você faz alguma coisa porque você sobe num púlpito? Ou porque você pregou e 100 pessoas se converteram numa pregação só? Ou porque você orou e um paralítico se levantou? Tu acha que isso é ser ministro de Cristo? Não. Isso aí é simplesmente os sinais que acompanham as pessoas que creem. E às vezes as pessoas que recebem creem mais do que você que está sendo usado. Aí você acha que você é ministro de Cristo, tu não tem nem ideia do que é ser ministro de Cristo. E eu vou dizer a você o que é ser ministro de Cristo. Ser ministro de Cristo porque, já que você acha que é, eu posso dizer que sou mais. Em trabalhos, muito mais em prisões, muito mais em açoites, sem medida, em perigos e morte, muitas vezes, versículo 24. Versículo 24. 5 vezes recebi açoite, 40 açoite menos 1, e aí sai seguindo a lista. O que nós precisamos entender, irmãos? Isso aqui não é, na realidade, uma exposição dos feitos dele. Porque, na realidade, ele nem precisava dizer quem ele era. Porque os feitos falam mais do que suas palavras. Você não precisa, irmão, dizer quem você é, mas aqui o apóstolo Paulo está trazendo um norte para que nós possamos organizar os nossos pensamentos e a nossa alma. Você acha que você tem feito alguma coisa? É muito fácil ser cristão hoje. Porque a gente vem para a igreja, entrega os dízimos, faz as ofertas, a gente serve em algum departamento, nada de errado sobre isso. Mas é muito fácil ser cristão hoje. Qual é o problema que você tem? Às vezes uma conta atrasada. Às vezes, muitas contas atrasadas. Às vezes, uma falta de alimento. Às vezes, você olha para um lado e não tem absolutamente nada. Às vezes, você sofre perseguições. Porque, às vezes, você é caluniado e injuriado. Mas não importa essas coisas. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é o seguinte, irmãos. Se vocês acham que vocês têm motivo para parar,
Eu tenho muito mais motivos para parar do que vocês. Você acha que você pode parar? Nada pode parar você. Nada pode parar você. Somente algo para você, e esse algo é você mesmo. É uma falta de posicionamento, é uma falta de atitude, é uma falta de conhecimento. Meu povo perece porque lhe falta conhecimento. E quando o conhecimento chega, irmão, chega um problema maior do que a falta de conhecimento. Chega o conhecimento sem a prática. Nós conhecemos e batemos no peito e dizemos, conhecemos, isso serve para mim também. Mas muitas vezes nós não agimos à altura do conhecimento que recebemos. E o apóstolo Paulo diz, você acha que você pode parar? Se você acha e você diz que você vai parar por uma situação ou outra, eu digo algo a você. Eu tenho muito mais motivos para parar do que você tem. Quando você olha para a minha vida, você vê várias situações onde eu poderia ter dito, chegou ao fim. E por que Paulo não parava, irmãos? Porque Paulo, ele tinha um espírito indomável. E ele tinha uma determinação imparável. Ele agarrou, por isso que ele diz naquele texto, ei, eu guardei a minha fé, mas eu corri a minha carreira. Guardar a fé é extraordinário, irmãos, mas você pode guardar a sua fé parado. E você chega na glória com a sua fé guardada, sem ter feito nada, sem ter sido produtivo. Paulo lhe diz, olha, eu corri a minha carreira, mas eu guardei a fé, mas eu corri a carreira. Correr a carreira, irmãos, a gente vai ver isso na próxima ministração, é você seguir o plano de Deus para a sua vida. Mas você precisa primeiro saber qual é o plano de Deus para a sua vida. Mas não é esse o motivo da pregação hoje, vai ser na próxima. Paulo, ele tinha um espírito indomável. É como se essas pressões viessem sobre ele. E se você for listar as coisas, meu irmão, era muita coisa. É como se fosse uma coisa colocada em cima da outra, e uma coisa colocada em cima da outra. E a ideia dos livros a gente vai ver depois. Mas imagina a cena, irmãos. Você está andando, fazendo uma caminhada, né? E hoje a moda agora é você caminhar ou correr. E você precisa, na realidade, se equipar para aquele processo. Agora já imaginou se você vai fazer essa caminhada ou essa corrida e você coloca uma mochila nas costas com 200 gramas? Uma hora você vai sentir o peso. E agora você imagina você colocar essa mesma corrida com 500 gramas, meio quilo. Uma hora você vai sentir o peso. E aí você continua correndo a mesma carreira com agora 1 quilo, 1000 gramas. E você uma hora vai sentir o peso. O interessante é que não importa quanto peso você acha que está carregando. 200 gramas, 500 gramas ou 1 quilo. Uma hora você vai sentir o peso. Agora tu já imaginou, irmão, se nessa lista de problemas, cada problema desse fosse 100 gramas? E o apóstolo Paulo dizendo, olha, você acha que você é ministro de Cristo? Eu sou muito mais. Em açoite, 100 gramas. Em perseguições, 200 gramas. Em problemas da própria raça do judeu, mais 100 gramas. Já eu só ia 300. Eu não contei quantos problemas são. Mas se esse camarada aqui, que tinha todos esses problemas, ele disse, todos esses problemas vêm, não importa se de uma forma sequencial ou de uma forma de uma vez só. Mas ele disse, nenhum desses problemas pode me parar. Cara, se você for olhar a vida do apóstolo Paulo e você for traçar uma história realmente, historicamente falando da vida dele, era para ele ter parado. Porque você, na realidade, nem iria receber Jesus da forma como ele. Porque a primeira coisa que você ia fazer era murmurar. Quando ele caiu cego do cavalo. Você não entendeu não, né? Mas tudo bem, não tem problema não. Você não iria conseguir correr o que ele correu, irmãos. E aqui eu não estou enaltecendo ele, eu estou dizendo a você, você não pode parar.
Porque você não tem desculpa para isso. Qual é a desculpa que você me dá? Seja ela qual for. Eu poderia aqui listar milhões e o intuito da pregação não é esse. A ideia é a seguinte: nós vamos seguir o plano de Deus para nossas vidas. Nós não vamos parar, nós não vamos retroceder, nós não vamos dar meia volta por nada. Nada do que se levanta sobre a sua vida pode parar você. Nada do que se levanta sobre a sua vida pode parar você. Ei, se lhe serve de consolo, você tem problemas, e é um consolo muito grande. Mas quando você olha para o lado, irmãos, tem pessoas com problemas da mesma forma. Ah, pastor, você fala isso porque você não tem problema. Se você quiser, irmãos, a gente troca de lugar. Para mim vai ser massa. Eu pegar os seus e olha que eu não sei nem qual é. A proposta está aceita. Fica com os meus. Cara, do mesmo jeito que você, eu tenho que acordar todos os dias. E eu tenho que vencer o maior inimigo da minha vida. Que é a minha alma, irmãos. Sempre tentando me parar. Sempre tentando me bombardear. Porque Satanás, como o versículo disse, ele é astuto. 2 Coríntios, não precisa você abrir, 2:11, ele é astuto. E eu ainda vou pregar sobre isso um dia, o inimigo das vossas almas. Um dia eu prego sobre isso. O maior inimigo, irmãos, que nós precisamos vencer, não é nem a falta de fé, porque isso você tem. Não é o fato do conhecimento, porque isso você tem também. O maior inimigo que nós precisamos vencer todos os dias, irmãos, é a nossa alma. Nós precisamos renovar ela com a palavra. Satanás diz uma coisa e você diz o que a palavra de Deus diz. Satanás diz outra coisa e você diz o que a palavra de Deus diz. Satanás diz a terceira coisa e você diz o que a palavra de Deus diz. E quando você resiste firme naquilo que você acredita, na sua fé, então ele se cala. Graça vem para você para viver aquele dia. Mas te aperreia não. Um novo dia vai nascer amanhã. Glória a Deus, né não? Mas com um novo dia, novas coisas para serem vencidas. Porque a graça que veio sobre você, sobre esse dia, para você viver ele, não vai se repetir amanhã. Amanhã será uma graça sobre a graça. Por isso que Pedro fala, e Paulo fala a mesma coisa. Vocês têm como vencer todos os dias por causa da graça. A superabundante graça. Paulo entendeu, irmãos, que tinha um poder disponível para ele vencer cada etapa da vida. E o problema é que nós queremos vencer tudo de uma vez só. Mas você só precisa vencer um dia após o outro, porque biblicamente cada dia traz os seus próprios cuidados. O que você precisa é manter firme os seus olhos nele, sabendo que é dele que vem o seu socorro. E isso não é apenas um jargão gospel. Isso é vida nele, porque tem a palavra nela. Paulo, ele conseguiu entender, irmãos, muito rápido. E não foi muito rápido, porque ele teve vários. E a gente já falou sobre isso aqui. As cidades que ele passou, ele teve problemas, circunstâncias, elas se levantaram para tentar parar. E o mais legal é o seguinte: qualquer outra pessoa normal, ela teria parado. Você para por muito menos. Um bom dia que alguém não te deu. Um WhatsApp que a turma não respondeu quando você estava precisando. Espera aí, irmão. E quem disse que você é o centro das atenções? Mas ninguém olhou para mim. Rapaz, se você está dizendo que ninguém olhou para você, bem-vindo ao time. Já me senti assim várias vezes. O mais legal é que o próprio apóstolo Paulo nos dá uma lição de moral sobre isso. Quando ele diz assim, ora, eu estava me sentindo sozinho, e aí eu orei ao Senhor e disse, você não está vendo, não? E pela segunda vez ele orou e dizendo, a gente não sabe se foi sequencialmente ou se foi durante a trajetória. Mas é como se Paulo estivesse dizendo, você não está vendo, não? Pela segunda vez.
E pela terceira vez o apóstolo Paulo ora a mesma coisa. E meu irmão, na moral, era melhor que ele tivesse ficado parado na segunda. Porque na terceira, ele recebe uma lição de moral. De uma forma tão simples, tão clara. Acho que de uma voz bem branda, né? Porque eu acho que é assim que Deus fala. Ô, Paulinho, por que você está orando? A minha graça te basta. Você não entendeu não o que você mesmo escreveu? Que você vai abundar em toda boa graça e tal, aquela resenha todinha. Que o problema vai vir, mas a ideia de superabundar, irmãos, é algo legal. Cara, se você pegar uma sujeira e for tirar ela com uma mangueira, com um copo com água, possa ser que demore um tempo para sair. Se você pegar essa mesma sujeira, dependendo do que seja, né, lógico, algo racional, e você colocar um balde com água, vai sair mais rápido. Mas se você pegar uma mangueira de jardim e colocar, eu acho que a pressão é um pouco maior e ela vai sair mais rápido. Agora tu já imaginou, irmão? Se eu pegar aquela mangueira de bombeiro, que não apenas tem uma grande quantidade, mas tem uma pressão extraordinária, e colocar ela no meio daquela sujeira que foi tentada removida da primeira vez. O que fica da sujeira? Ela não apenas foi tirada, mas ela foi tirada de uma pressão tão grande e de uma fonte tão grande. Mas a pressão colocada naquela sujeira foi tão grande e jogou ela lá para a caixa-prego. E a pergunta é: por que você deixa, às vezes, as coisas que você fez de errado para você? Se a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nenhuma condenação há para ele. Paulo, no meio da caminhada, cometeu os erros. E os erros que ele cometeu não foi nem aqueles pecados que já é listado, que você sabe que não pode fazer. Ele cometeu erros porque, no meio do processo, ele não ouviu a voz de Deus. Isso a gente já falou sobre isso. Ele quis fazer da forma dele. Quis pregar primeiro para os judeus e ele cometeu erros. E o mais legal, irmãos, é que independente do erro que você tenha cometido, seja ele qual for. Ah, foi um crime, judicialmente falando, você vai responder. Mas diante de Deus, se você pede perdão e você se arrepende, você não pratica mais, e se você está nele, cara, nenhuma condenação há sobre você. O problema é que o diabo, ele é astuto e ele tenta fazer você lembrar deles. E quando não é você que lembra, são pessoas que levantam para se lembrar deles. Mas o mais legal, irmãos, e isso é que me deixa confortável, é que nós não precisamos julgar ninguém. Porque na realidade você nem sabe a pressão que o camarada está sentindo. E aí vem você, como boca de Deus, né, que não é. Cara, você não sabe o que levou as pessoas a pecar. E aqui eu não estou justificando o pecado, porque na realidade eu não estou nem pregando para nós que estamos aqui. Eu estou pregando para você ter a consciência que você faz parte da base dessa igreja para a igreja futura que virá no próximo ano. Nós estamos trabalhando, irmãos, para a expansão da igreja, e o que nós não precisamos é de você julgando as pessoas lá de fora. Ninguém deu um amém, mas tudo bem, ó, não tem problema não. Nós precisamos fazer, irmãos, ajudar as pessoas a seguir o plano de Deus para a vida delas.
Isso a gente vai ver na próxima ministração, irmãos. No meio da caminhada do apóstolo Paulo, pessoas foram agregadas, em certos momentos, para ajudar ele no processo do todo. Você não tem ideia das pessoas que você vai ajudar. Você não tem ideia, irmãos, de você cooperar na vida de ninguém. Cara, possa ser que cheguem pessoas aqui e você seja instrumento para cooperar com o processo de crescimento para a vida deles, que eles vão conseguir feitos maiores do que o seu, mas aqui a gente não está medindo, porque nós somos um corpo. E possa ser que sua única chamada dentro do todo, seu único ministério dentro da eternidade, seja levantar alguém como o apóstolo Paulo. Mas, irmãos, eu vou ficar feliz se eu for instrumento de Deus para levantar a vida de pessoas. Por quê, irmãos? Porque fazendo assim, nós somos cooperadores do todo, cooperadores do reino, instrumentos do bom serviço. Como o apóstolo Paulo disse, vocês precisam entender que a graça veio para fazer vocês produtivos em toda boa obra. E ela não foi de uma forma somente como um jato de uma mangueira de jardim. A graça, ela vem para ajudar você como se fosse um esguicho mesmo. É muita graça. É muita graça. Até porque, irmãos, para aguentar algumas pessoas precisa de muita graça. E você vai rir, irmãos, porque parece uma piada. Mas é uma piada porque você não sabe o processo que está na cabeça daquela pessoa. Você não sabe o processo que ela tem. Você não sabe a história dela. E você diz brincando no departamento, ou seja lá o que eu falo, que bênção. E o cara é uma bênção mesmo, irmãos. Porque a Bíblia diz que ele foi bendito pelo sangue de Jesus. Não seja você o instrumento de tropeço para a vida de ninguém. Esse culto é para crente, irmãos. Você precisa entender de uma vez por todas que você é cooperador do todo. Você trabalha para o crescimento dos outros. Você trabalha para desempenhar o papel que Deus confiou a você e aquilo que Deus lhe deu, outra pessoa não vai fazer. Foi para você. Agora, se você se recusar, certamente Ele levantará outro, porque a obra é maior do que você. E eu não digo a igreja local, a obra do todo. Abre tua cabeça. Nós somos fragmentos de um bem maior. O Evangelho da Graça. Nós precisamos pregar ela. E esse Evangelho da Graça, irmãos, ele é seguido por sinais, prodígios e maravilhas. Então, quando você pregar, irmãos, entenda, graça vai se manifestar, favor vai se manifestar, liberdade vai se manifestar. Pessoas precisam ser libertas. Pessoas estão tirando suas vidas por tão pouco. Porque simplesmente você se acomodou dentro de uma bolha e você só pensa em você mesmo. Tu já imaginou, irmão, se no meio da caminhada, quando Paulo sai de Atenas e vai até Corinto, se ele tem parado? A gente já pregou aqui sobre isso. Eu não lembro agora, está na pregação que eu preguei sobre isso. É uma quantidade enorme de quilômetros. E eram aproximadamente, eu não lembro, mas vamos colocar 2 dias de caminhada sozinho. E do meio 2 dias de caminhada sozinho, ele pensou certamente em parar. Possa ser que ele tenha falado essas 3 vezes nesse trajeto, a gente não sabe. Possa ser que no meio da caminhada ele tenha dito, mas eu estou cheio de problema. E aí no segundo dia ele diz, mas eu estou cheio de problema. E aí no finalzinho, mas eu estou cheio de problema. Ele não tinha ninguém perto dele para consolar ele, para levantar. Como você deveria ser na vida de muita gente. Estar perto de pessoas para consolar, edificar e trazer elas, muitas vezes chacoalhar ele e dizer, ei, você não vai parar. Não seja instrumento de tropeço na vida de ninguém. Não deixe você ser usado para trazer lembranças negativas para a vida de ninguém. Você não sabe o que passa pela minha cabeça. Você não sabe o que, nem eu sei o que passa pela sua. Então jamais eu posso dizer a você que você é incompetente. Jamais eu posso dizer a você que você não vai conseguir. Jamais eu posso dizer a você que você é uma maldição ou que é usado por Satanás.
Não posso dizer isso, porque você, querendo ou não, você é um instrumento de vida. Porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2, aquilo que a gente leu, o espírito da lei da vida. Isso tem um peso tão grande, porque muita gente carrega a morte. Morte no corpo, na alma, mas muitas vezes morte no espírito. E Satanás sabe que não pode parar você. O mais interessante é o seguinte: todas as coisas que Paulo foi levantado para parar Paulo, nada conseguiu parar ele. Por causa desse espírito, dessa determinação imparável que ele tinha. Nada conseguia parar ele. Nada conseguia parar ele. Eu te pergunto, o que vai te fazer parar? Nada, se você não fizer. Se você não se levantar, irmãos, com ousadia, com intrepidez e com espírito e com a mente equilibrada, você vai parar no meio do caminho. E possa ser que você tenha parado e você esteja reerguendo massa. Você já passou pelo processo de renovação na sua mente e você decidiu voltar ativa. Mas uma coisa eu lhe digo, e isso é bem sabido por todos: você não pode mais parar agora, porque nós não temos tempo de estar alisando o seu ego. Tu já imaginou, irmão, se eu resolvo parar agora, para me levantar daqui a 3 anos, possa ser que daqui a 3 anos eu não tenha mais tempo. Lógico, eu vou subir para a glória lá e tal, e para aquela resenha das bodas do Cordeiro. Ou não. Porque salvação é individual. Cada um que tome conta da sua. Fica a dica. Cada um julga a si mesmo. Santa Ceia, né, irmãos? Toma conta da tua vida. Deixa do teu irmão para lá. No sentido de que não julga ele. Nada vai conseguir lhe parar. E para finalizar, né? 11h20. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Vocês conseguiram achar a foto da pilha? Vocês são desenrolados demais, viu? O bom do culto ao vivo é isso, irmão. A gente joga a bronca lá, os meninos desenrolam. São desenrolados. O escritor do livro de Hebreus, só uma dica. Se você disser que foi o apóstolo Paulo, é você que está dizendo. Mas eu acredito, particularmente falando, que cara, foi ele. Porque além de ele ter essa paixão extraordinária pelo judaísmo, ele escreveu. Tem uma vez um camarada disse: não pode ser o apóstolo Paulo, porque a linguagem que ele usa foi totalmente diferente da linguagem que ele usou nas cartas. Claro, porque o público era diferente. A linguagem das cartas era para os gentios, para a igreja. A linguagem de Hebreus é para o judeu. Mas eu não estou dizendo qual foi o apóstolo Paulo. Estou dizendo que, na minha opinião, foi o apóstolo Paulo. Você tem a ideia que você quiser. Pode ser sido Apolo, Pedro, Judas, a jumenta de Balaão, qualquer um, não importa. Mas, na minha opinião, foi o apóstolo Paulo. E é interessante, irmãos, que ele fala algo interessante nesse versículo. Ele diz: portanto, também nós, visto que temos rodeado de tão grande nuvem de testemunho. E na próxima pregação a gente vai trazer as coisas do grego, do hebraico, né? Aquela resenha todinha. Vai ser o tema da próxima ministração, isso daqui. Mas, só para finalizar, né? Porque a gente precisa finalizar para poder começar, né?
Portanto, se você não entendeu, isso é uma grande revelação. Você precisa finalizar para começar. Como é que você vai viver o dia de amanhã se você não finalizar o de hoje? Como é que você vai começar um novo ciclo na sua vida se você não finalizar o passado? O ciclo que você passou. Fecha o ciclo, para que abra-se um novo ciclo. O problema, irmãos, muitas vezes é que nós queremos nos comportar nesse nível que nós estamos, da forma que nós nos comportávamos no nível anterior. Não passa do chefe. Você não entendeu, né? Porque você tem a mente renovada pela tecnologia, mas na minha época, irmãos, quando a gente jogava videogame, tinha um danado de um chefe no final do estágio. E às vezes a gente passava na segunda ou na terceira tentativa, mas às vezes a gente tentava mais de uma vez e aí eu ficava irritado. Não parece, né? Porque eu tenho um espírito manso e tranquilo. Eu entendi o amém, tá? Mas eu me irritava muito fácil com o danado do chefe. Eu jogava o controle, eu levantava, brigava com a televisão. Eu vou derrubar você! E minha mãe dizia, para de jogar isso, menino, porque você está ficando irritado. Eu olhava para ela e dizia, não, eu já sou irritado, eu só estou colocando para fora. Mas esse danado não quer me deixar passar para o próximo nível. E a raiva que eu tinha, irmãos, aquela ele me vencia. E eu tentava de uma forma diferente e o danado me vencia. Você não pode usar a expressão danado, pastor. Posso sim, danado significa condenado ao inferno. E tinha chefe, irmão, que só podia vir do inferno mesmo. E aí, por mais de uma vez, eu tentava, e eu ia descobrindo formas de me aperfeiçoar, porque as lutas e as perseguições, elas fazem você se aperfeiçoar para passar. Mas quando você passa para o nível 2, que era algo que você tanto queria, como eu quero saber como é o nível 2. Se lhe serve de consolo, irmãos, o nível 2 é mais legal que o nível 1. Você vai desfrutar de tudo do nível 2. Mas no final do nível 2, irmãos, tem um danado, mensageiro do capeta, do Satanás, que vai se levantar mais forte do que no nível 1. E as habilidades que você usou e a raiva que você teve no nível 1 não se comparam para a raiva que você vai ter no nível 2. Mas isso é uma pregação, está dentro do texto, viu? Isso é uma parábola. Irmãos, quando você passa do nível 2, irmãos, você diz, nada agora pode me parar. Estou no level 3. Mas o jogo tem 12. Se você fraquejar, você para. Mas no independente de, irmãos, quanto tempo seja necessário de aborrecimento ou de treinamento, se você perseverar até o fim, como Paulinho disse, eu corri a carreira, mas, meu irmão, eu agarrei a minha fé com uma perseverança. E a ideia da palavra perseverança significa tenacidade. É você segurar algo e nada vai fazer você soltar. Nada vai fazer você soltar. Paulo, ele tinha esse espírito implicante. Esse espírito implicante, irmão, de dizer assim, você levantou gente para bater em mim, tentando me parar, pois você só bateu em mim 2 vezes, bata a terceira. Você se levantou com falta. Eu não tinha nada para comer, mas não se aperreia não. Danado, condenado ao inferno.
miserável, capeta. Você acha que ele tem que falar como com o diabo? Alisando ele, lembrando ele de quem ele é. Você não vai me parar, porque eu aprendi a viver no nível 2 e o nível 3 não vai me tirar. Eu aprendi a viver na falta e na abundância. Como é que você acha que ele aprendeu a viver a falta? Vivendo ela. E aqui eu não estou enaltecendo a falta, não. Aqui eu estou dizendo que no final, irmãos, tem vitória, se você agarrar com perseverança. Porque se você desistir, você só vai ser mais um que desistiu. A glória, irmãos, da carreira, ela está preparada para as pessoas que não desistem. E aí eu dou um chute na teoria de uma vez salvo para sempre. Tu quer dizer que vai viver uma vida de qualquer jeito e chegar onde eu preciso lutar todos os dias para não parar? Tu está achando? Então fica achando, porque tu vai ficar achando. Foi um trocadilho de palavras. Tu vai ficar, cidadão. Ou tu acha que o que está reservado para nós é para quem vive a vida de qualquer jeito? É para quem vive essa fé de qualquer jeito? É para quem joga o jogo de qualquer jeito? Não, irmãos. Só vai vencer quem perseverar. Só vai vencer, irmãos, quem se levantar preparado para isso. Não desista. Nada pode parar você. Vou dizer de novo. Ei, não desiste. Nada vai parar você. Ei, eu vou dizer pela terceira vez, para você entender que é Deus falando com você. Não desiste. Você pode chegar no céu, irmãos, e receber a bênção da eternidade junto dele. Mas se você desistir do seu chamado, você não vai ter nada para apresentar para ele. Quando ele chegar diante de você, no trono, no tribunal de Cristo, e disser, mostra-me tuas mãos. O que você vai dizer para ele? Ah, eu só tenho aqui 10% do que você tinha para mim. Espera aí, tu está dizendo que tu só cumpriu 10% do plano que eu tinha para você? 10%? Por que você só cumpriu 10%? Ah, é porque eu parei. E por que você parou? Você foi açoitado? Você teve sua vida colocada diante de risco? Você recebeu açoites? Você recebeu naufrágio? Você teve muitas vezes debaixo de frio? Ou sozinho? Não. Por que você parou então, cidadão? Isso sou eu dizendo, né? Jesus não vai chamar você de cidadão, ele vai chamar você de coisa linda. Ô, coisinha linda do meu papai. Diz aqui pro titio, vai. Diz aqui pro titio, por que foi que você parou? Eu parei porque o pastor não me deu a oportunidade. E porque na minha cabeça eu achava que deveria ser eu. E eu não estou dando aqui um recado para ninguém não, tá ligado? Serve logo de consolo. É para todo mundo. Não é uma pregação direcionada para ninguém não. Eu não sou disso não. Se eu tiver alguma coisa para dizer a você, eu vou dizer na sua cara. Quer dizer então que você parou porque você não teve a oportunidade? Foi porque você precisa entender, Jesus. É algo tão complicado. Entendi. Foi tanta coisa que passou na minha cabeça, de Jesus, quando eu fui frustrado com aquilo. Então, muita coisa se passou pela minha cabeça, então eu não consegui lidar com a rejeição. Claro, eu sei muito bem o que é isso. Afinal, eu suei gotas de sangue, porque naquele momento eu estava sozinho, né? Eu fui rejeitado pelo próprio Deus, naquele momento, por causa do pecado. Até as pessoas que eu disse para ficar comigo foram dormir. Ou seja, nem tive auxílio dos céus nem da terra, estava sozinho. Suei gotas de sangue, que eu acho que foi isso que aconteceu com você também, não é, garoto?
Você teve uma pressão tão grande quando você se sentiu sozinho, que você se enxugou até gosto de sangue, não é não? Sua alma foi ao pico de romper os vasos cerebrais e você suou gotas de sangue. Não foi bem assim, né? Porque o jogo que eu joguei não foi tão pesado quanto o seu, mas... Entendi. Só que eu não parei. Eli, Eli, lama sabachthani. Ei, boy, se você não lembra, a última palavra da cruz foi testelestai. Por que tu me desamparou, Eli, Eli, sabachthani? Mas está consumado. E por que você acha que você tem o direito de parar? Ah, é porque você não sabe a pressão, pastor, que eu estou sentindo. Já disse a você. Se tudo que você deseja é um lugar no ministério, porque você acha que você vai subir de nível, e aqui eu não estou dando um recado para ninguém, fica tranquilinho, boy. O nível 3 é pior do que o 2. A pressão aqui é muito maior. E a responsabilidade também, né, Mangabeira? Com grandes poderes. Então, se você quer, então, irmãos, entrar no seu ministério, pode ter certeza que a pressão que você está passando nem se compara para o próximo nível. E para finalizar, irmãos, Hebreus 12. E agora a gente vai finalizar mesmo, de verdade, por conta da hora. Hebreus 12, verso 12, 1. Vamos terminar de ler o texto. Portanto, também nós, visto que temos a nos rodear tão grande nuvem de testemunho, então vamos nos desembaraçar de todo o peso e pecado que tenazmente nos assedia. Tenazmente, lembra de tenazmente? O pecado, isso a gente vai explicar da próxima vez. Corramos com perseverança. A mesma palavra usada 2 vezes. A gente vai explicar na próxima. A carreira que nos está proposta. Siga o plano de Deus. Então ele diz, portanto, também nós, visto que temos a nos rodear uma tão grande nuvem de testemunho. Não teve como preparar, porque veio agora, essa expressão rodear. Ela tem uma expressão no hebraico, né, ou no grego, sei lá, no latim. E a ideia é como se fosse algo empilhado. E aí coloca a imagem. Não era bem isso que eu queria, mas tudo bem. Mas tudo bem, não tem problema. Veja só, uma pilha de livros. Pode tirar essa imagem, por favor. Uma pilha de livros, uma em cima da outra. Fecha teus olhos agora, vamos fazer uma brincadeira neurolinguística. Neurolinguística. Eu falo e você projeta na sua mente. Isso tem um poder muito grande. Fecha teus olhos, não olha para mim. Imagina agora, pode tirar essa imagem, por favor. Imagina uma pilha de livros, irmãos. Uma biblioteca, ou eles sobre a mesa. Uma pilha de livros. E a ideia da palavra rodeado é mais ou menos isso, é um em cima do outro. Você tem uma pilha de livros, uma em cima da outra. Uma em cima da outra. E você está no meio dessa pilha de livros. E parece que ela é tão grande, ao ponto que ela pode até cair sobre você. Mas ela tem muitos livros. Você começa às vezes a contar e você não consegue contar. E nesses livros, irmãos, tem histórias. Nesses livros tem assuntos, tem histórias de romance, tem matemática, química, física, tem todos os assuntos que você pode nomear, porque são vários e vários livros, e cada vez que você acha que você não pode contar, vem e é colocado mais um sobre ele.
a pilha. E você olha e diz, caramba, mais um livro. E eu não consigo contar, são muitos e eles estão ao meu lado. Fica com teus olhos fechados. E a Bíblia diz que nós estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunhas, cercados. Cada livro é uma pessoa, é uma testemunha, é alguém que foi usado por Deus, porque no capítulo 11 ele lista os heróis da fé, e cada herói da fé, irmãos, é um livro. Não só aqueles que foram citados, mas cada pessoa que morre em Cristo sobe para Deus como se fosse um livro, com histórias escritas, com as coisas que eles conquistaram, com as suas derrotas, mas com o capítulo final sendo o mesmo, eles guardaram a fé. E esse livro, ele é colocado ao seu redor, e quando você acha que você está só, e quando você acha que você não vai conseguir, e quando você acha, você tem acesso a esses livros, porque é só você virar e eles vão estar atrás de você, dizendo, ei, pega esse livro e lê a minha história. Olha para cá agora. Cada vez que você tentar parar, cada vez que você pensar em desistir, olha para trás. É como se tivesse uma grande estante de livros, e você pega a história de alguém e diz, caramba, o cara passou por algo que eu passei, ou até maior do que eu. E qual é a diferença entre ele e eu? Nenhuma. Porque ele guardou a fé. Você pode até dizer, mas os heróis do Antigo Testamento viram. Meu irmão, isso é conversa. Os heróis do Antigo Testamento foram baseados pelos que viram. Eu, irmão, nós não. O nível 2 é maior, irmãos, porque a gente não precisa nem ver. Nós só precisa crer. Você não entendeu, não? Você não precisa ver, não, irmão. Porque na realidade você não vai ver, não. Você não vai ver uma estrada bonitinha, não, irmãos. Ou você acha que o que vai se levantar nos últimos dias se compara à perseguição da igreja primitiva? Vai não. Só passa desse nível agora, irmãos, quem tem a mente guardada nele. Porque sua fé, irmãos, você pode até ter uma para remover montanha. Mas se você não guardar a sua mente nesse último estágio da igreja, porque o que vai vir depois não é igreja, é outra coisa escatologicamente falando. A igreja está vivendo o último estágio do joguinho. E sempre o último estágio é maior do que todos os outros. A perseguição, irmãos, que nós iremos sofrer vai ser algo muito grande. Mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Da mesma forma que Paulo não parou, irmãos, debaixo de problemas ou perseguições, nós não vamos parar também não. O diabo vem e se levanta contra mim e eu vou com um esguincho de bombeiro dizendo, você vai sair da frente. Porque isso é a nossa fé, irmãos. Se você não guardar a sua fé e se você não guardar a sua alma, você vai vacilar. Guarda aquilo que você crê, mas guarda também a tua mente. Que você vai ser altamente bombardeado nela, mas toda vez que você bombardear, fale a palavra. Como é que você vai falar a palavra? Se você conhecer ela. Como é que você vai conhecer ela? Se você não busca ela. Leia sua Bíblia. E os livros são extraordinários, são maravilhosos. Eu aconselho, mas a sua Bíblia é fundamental, indispensável. Você precisa ler. Quando você pensar em desistir, lembre-se, você não é o último pato na lagoa. Você não é a última Coca-Cola no deserto. Seus problemas não são maiores do que os dos outros.
Está desmerecendo o que eu estou passando? De forma nenhuma. Eu passo também. Mas nada vai me parar. Vamos tomar a Santa Ceia. Obrigado. Obrigado, Orlando. Santa Ceia, irmãos, é um memorial. Nós fazemos isso em memória dele. Isso é um símbolo físico daquilo que nós acreditamos com o nosso espírito. Nós trazemos à memória o que ele fez e trazemos a esperança daquilo que ele fará. E ainda fazemos na terra, é porque não fizemos ainda no céu. Mas isso renova a minha mente e traz esperança. Isso é tema para outra pregação, de seguir o plano de Deus. É uma sequência que a gente vai fazer. É algo que nós fazemos baseado naquilo que foi dito pelo próprio Jesus. Vocês vão fazer isso semelhantemente, o apóstolo Paulo disse, que eu recebi do Senhor aquilo que eu vos entreguei. E na noite que ele foi traído, ele tomou o pão, partiu e disse: isso é algo que nós fazemos baseado na nossa fé. E se você está aqui hoje pela manhã e você ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e você deseja fazer isso agora, você vai tomar a Santa Ceia conosco, dando testemunho público e visível daquilo que aconteceu no seu espírito. Você pode até tomar a Santa Ceia, se você não é cristão, de uma forma natural. E não vai ter o peso da espiritualidade. Não vai ter o peso da consciência do que você está fazendo. Tem alguém hoje pela manhã que deseja receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Todos são cristãos? Amém. Então, nós vamos tomar a Santa Ceia como celebração de tudo aquilo que Ele fez por nós. E o mais legal é que quando Jesus passou do último estágio, né, Ele celebrou isso com a Santa Ceia. E se você não estava aqui no domingo pela manhã da celebração do aniversário da nossa igreja, apesar de que foi o tema das conexões, né, dessa semana, o culto do domingo pela manhã, de Deni Olara, o culto de domingo pela manhã, do aniversário da igreja. Se você não assistiu esse vídeo, eu recomendo a você, assista. E aí, pastor, eu já assisti. Meu irmão, assista de novo. Mas eu já assisti, pastor, 2 vezes. Então, você está começando a entender. Então, quer dizer que eu tenho que assistir pela 3ª vez? Isso é só uma sugestão. Você vai assistir quantas vezes forem necessário para você lavar a sua alma com aquilo que Ele queria que você entendesse. Mas o mais legal é o seguinte: se você ouvir, entender e não colocar em prática, não adianta ouvir, entender e não colocar em prática. Porque se você ouvir, entender e não colocar em prática, você continua sendo um comedor de pão. Apenas. Somente alguém que veio para receber, e nada de errado com isso. Mas tem muita gente que precisa daquilo que a gente tem.
Santa Ceia é um momento de reflexão, onde a Bíblia diz: cada um examine a si mesmo. E então coma o pão e beba o vinho, examine a sua vida. Porque certamente, irmão, do mesmo jeito que a minha, sempre tem alguma coisa que você precisa melhorar. Ah, eu já sou perfeitão, pastor. Tu acabou de errar. Então, examina-se a você mesmo. Examina a tua vida, irmãos. A gente vai falar isso no próximo pregação. Deixa de lado qualquer coisa que possa trazer peso para que você corra a sua carreira. O que a gente faz aqui, irmãos, não é trazer uma palavra motivacional, apesar de que isso nos traz motivação, porque a palavra nos alegra. Mas é algo realmente, irmãos, trazendo a luz da responsabilidade. Porque nós não iremos conseguir fazer nada do que Deus projetou para essa cidade, nada do que Deus projetou para nós como igreja local. Nenhum dos sonhos que Deus deu ao nosso pastor, ao nosso casal pastoral, nenhum dos planos, nenhum dos projetos que Deus sonhou para nós, irmãos, como igreja local, nós não iremos conseguir fazer isso sem você. Quando você assume a responsabilidade de viver aquilo que Deus tem para a sua vida, irmãos, você vai ser produtivo de forma individual, mas você vai, através de uma execução correta do seu serviço, do seu trabalho, da sua responsabilidade, isso vai trazer uma soma para a coletividade. E quando você pensa na ideia do todo, irmãos, você para de pensar apenas em você mesmo. Você não vai parar, irmãos, porque o corpo de Cristo não para e você faz parte dele. Mesmo que você fique desanimado, ou fique triste, ou fique defeituoso, a Bíblia diz que nós devemos dispensar mais energia sobre você. Tu já imaginou, irmãos, pessoas aqui já deveriam estar como doutores da lei, se comportam como crianças. E a gente não vai deixar você de lado, e a gente está desperdiçando energia em você, que se acha defeituoso, onde você já é pleno. Ah, eu não sou pleno de conhecimento, mas você é pleno de tempo, bebê. Quanto tempo que a gente está tentando fazer você entender. Cara, abra a sua mente, assuma a responsabilidade. Para de pensar só em você, para de dizer que está ruim, para de dizer que está mal, para de dizer isso. Porque não é isso que a Bíblia diz a seu respeito. Todas as vezes que você abre a sua boca, irmão, só fala negativo. A pergunta é: até quando? Tu acha que vai subir para o próximo nível como? Se comportando como criança. Você não tem ideia da pressão que vai vir sobre a igreja. Nem começou e a galera já está falando um monte de besteira nas redes sociais. Deixa esse demônio chamado rede social de lado. O que rege tua vida não é isso. O que rege tua vida não é um versículo que você bota, ou um escape da alma. Postei para ficar livre. Quem te justifica é Deus, não é a porcaria da rede social. Não se comporta como criança. Vem tempos difíceis aí. E você achando que pode lacrar na rede social com uma porcaria que você posta. Você está tomando a forma do mundo. E esse mundo não vai ser o escape quando a pressão vier. Não é uma postagem, é uma vida que vai trazer você a escapar da pressão. É a sua vida debaixo do altar, debaixo da presença, debaixo da responsabilidade. Um dia, quando eu subir de nível, eu vou pregar igual o pastor Dênio, dando uma lapadinha e todo mundo se... Mas eu ainda estou no nível 2, então às vezes eu preciso gritar. Não estou com raiva de você, não. Eu só estou com raiva das suas atitudes. Porque você não tem nem ideia
você soubesse o que é pressão de verdade. Na época de Paulo, irmão, não tinha Instagram, não. Para dizer o que sentia, para todo mundo ficar sendo comovido a dizer a você: ei, você está bem? Para de chamar a tua atenção, bebezão. Porque é isso que a Bíblia diz: você se comporta como criança, aonde você já deveria ser adulto. E você acha que fazendo assim, você vai comer comida sólida? Não! Vai ficar a tua vida toda tomando leite. Porque mais do que uma pessoa sendo guiada para você através de uma postagem sua no Instagram, muito mais vale se você dobrar o seu joelho e falar com o Criador. E Ele que vê você no secreto, irmãos, Ele te recompensará no secreto, não é na exposição. Mais vale uma pessoa sendo guiada pelo secreto a falar com você uma palavra do que alguém passar um textão para você, movido pela emoção da rede social. Rede social é um demônio que tira a atenção de você. E a distração faz você perder o foco. E se você acha que isso não é problema, se aperreia não, irmãos. Vem aí o 5G, para ficar mais rápido você se lamentar com seu próprio ego. É o próximo nível. O 5G é o próximo nível. Me empolguei. Não era para ter dito isso não, desse tom não era para ter sido mais leve, né? Eu creio um dia, irmãos, da unção vindo sobre mim, eu falar como Jesus, manso e tranquilo. Vamos tentar então. Pessoal, em nome de Jesus, eis que eu vos digo: vai e não peques mais. Jesus fez isso, não foi não? Eu estou imitando Jesus, falando manso e tranquilo. Brincadeiras à parte, irmãos. Assuma a responsabilidade de quem você é. Senão você vai viver a vida todinha achando que poderia ser e nunca foi. Vamos comer o pão, né? Tendo dado graça, ele partiu e disse: isso é o meu corpo. Façam isso em memória de mim. Depois que ele comeu, ele disse: isso aqui, ó, é o preço da vida. Porque você me desamparou, mas te aperreia não. Nem sozinho eu desisti. Porque ele disse por várias vezes: foi para isso que eu vim ao mundo. Eu entendi, papai. Foi para isso que eu vim ao mundo. Esse é o fim da minha carreira. Eu corri a minha carreira, guardei a minha fé. E dei essa dica para o apóstolo Paulo escrever. Escreve aí, Paulinho, o que foi que aconteceu comigo. Eu corri a minha carreira, Paulo, para simplesmente dizer: tetelestai. Eu passei do último nível. E eu vi, só os antigos vão entender isso. Eu vi o final. A maior alegria que a gente tinha, irmãos, de zerar um jogo era o final. E a Bíblia diz que ele não desistiu, porque ele viu em Isaías dizendo: o fruto do seu penoso trabalho que era você. Ele viu o final e disse: eu não posso parar. Se você realmente ver e entender quantas pessoas podem ser impactadas pelo que você carrega, você não vai parar não. Guarda essa frase: o todo é maior do que os seus problemas. O corpo de Cristo vale mais do que você. Não desmerecendo você,
Mas os seus problemas não são nada diante do que Deus pode fazer através da sua vida. E ele tomou o cálice e disse: isso é o cálice da nova aliança. Façam isso em memória de mim.